Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Fadiva Cast. Esse espaço que é pra gente conversar, conhecer um pouquinho mais dos nossos professores, alunos, colaboradores. Seja bem-vindo, já vem se achegando aí, se acomodando, porque hoje nós temos uma convidada mais que especial, que eu tenho certeza que foi uma das convidadas mais esperadas aqui pro nosso podcast. Seja bem-vinda, professora Priscila Guimarães. Se apresente, fique à vontade. Ai, Vicky, obrigada pelo convite. Demoramos para conseguir fechar um calendário, precisamos desmarcar algumas vezes, até peço desculpas, mas é a correria mesmo da Fadiva, graças a Deus, né? Aqui a gente corre muito, não é pouco, os alunos demandam muito da gente. Então eu desejo boas-vindas a todos, espero que seja uma conversa proveitosa para todo mundo e que eu agregue alguma coisa ainda que pouco para vocês que estão aí assistindo. Eu tenho certeza que vai ser muito, muito produtivo. Fique à vontade, a gente vai bater um papo, conhecer um pouquinho da tua história. E pra gente já começar conhecendo a Priscila, conta pra gente um pouquinho da sua trajetória até aqui, até o direito, como você se encontrou na sala de aula, como você se encontrou com o direito penal, a sua trajetória profissional. Vicky, você vai lembrar um pouquinho dessa história, porque você se formou há quanto tempo? Eu não me lembro. Acho que fazem 3 anos, foi em 2022. Ah, não, então já tava fazia um certo tempo, mas assim, para mim é uma memória distante, acredito. Eu achava que você tinha formado há mais tempo. Eu fui aluna aqui da Fadiva, eu estudei, na verdade, 1 ano e meio em Belo Horizonte, e pouca gente sabe disso. Eu estudei 1 ano e meio na Milton Campos, que até então, na época, era uma das faculdades privadas mais reconhecidas na área do direito. E aí, por opção, eu quis retornar, minha família morava aqui, enfim. Retornei e vim para a Fadiva, para a Faculdade de Varginha. Chegando aqui, eu senti uma grande diferença com a capital, com Belo Horizonte. Porque em Belo Horizonte, primeiro que era uma grande correria, né? A gente vivia de ônibus, então para fazer trajetos lá, para eventuais estágios, que eram estágios voluntários, porque a realidade é totalmente outra, tinha um grande gasto, enfim. Aqui, eu me deparei com uma realidade muito diferente da capital, que foram as portas abertas para mim, para estágio. Então eu cheguei aqui e falei, gente, é muito simples de certa maneira eu ir para o estágio, eu voltar para o estágio, e tinham muitas vagas abertas na época. Então eu tive a oportunidade de chegar aqui. Eu cheguei a conhecer na minha época era anual, não era semestral ainda. Então olha quanto tempo faz, vamos lá, Deus me livre, mas faz uns 15 anos isso. Eu cheguei aqui e tive o prazer de conhecer o Dr. Morvan, que é o juiz, que carinhosamente eu chamo de Morvanzinho. E ele me deu a oportunidade de fazer estágio na primeira vara do juizado civil, onde na época a gente não tinha um concurso público geral para isso. Então eu fiquei 1 ano como voluntária, trabalhando lá, e depois veio a prova, eu fiz, entrei e aí de fato conquistei a vaga. Era muito difícil você conseguir uma vaga que não fosse voluntária, que fosse remunerada. É como se fosse hoje assim, 2 vagas para 200 alunos. Era uma coisa muito complicada, muito difícil. Mas como eu fiquei muito tempo lá de forma voluntária, eu vivi aquela realidade ali. Então, pra mim, a prova, na hora de fazer, foi bem mais fácil, obviamente, porque a matéria era afim àquilo que eu tava fazendo há muito tempo. Essa entrada lá foi uma entrada que eu não vi na capital ou em outra faculdade que eu estudei. Por quê? Porque esse juiz, que era o professor, estava me dando aula, e por estar me dando aula, me deu a oportunidade de conviver, de viver, de respirar aquilo. Então eu comecei a estagiar com ele, aprendi muito, depois ele me deu a oportunidade de ir para o juizado criminal da vara dele também, que foi onde eu fiquei durante 3 anos, eu passei meu curso todo lá. Enquanto isso, na Fadiva me deu a possibilidade de ser monitora, eu fui monitora na época de processo penal. Então, muitas das vezes eu acabei estudando um pouco sozinha, porque a monitoria exige muito isso também. Quem é monitor sabe. A gente tem um orientador ali, mas a ideia é que o monitor ele tenha uma autossuficiência para que ele possa também produzir sozinho, com a orientação do professor.
Logo eu tinha a teoria na sala de aula e eu tinha a prática lá no juizado. Então, essa minha trajetória na FADIV eu acho uma trajetória muito bonita, porque foi uma trajetória onde eu comecei de fato a minha profissão. Hoje eu atuo diretamente no juizado especial, na primeira vara onde eu atuava. Muitos funcionários ainda são os mesmos, o juiz é o mesmo. Então, essa oportunidade que a FADIV me deu, eu jamais teria em qualquer outro lugar. Com certeza. Então, hoje eu agradeço muito assim o destino mesmo que Deus traçou pra mim quando eu decidi voltar. Aqui na FADIV eu conheci meu marido. Eu estava no 3º ano de faculdade, ele estava no 1º ano, ele era bicho. Nos conhecemos, nos casamos, hoje temos, né, uma filha e um bebê que está aqui, eu estou gestando, Muito Luiz bom. Miguel. Então, aqui a FADIV ela me deu o meu estudo, a minha prática, me deu a advocacia, me deu a minha família e me deu a possibilidade de lecionar. Quando eu me formei, quando eu saí daqui, eu falo muito mesmo. Quando eu saí daqui, eu fui trabalhar em São Paulo. Eu fiquei lá em São Paulo por quase um ano, trabalhando no escritório criminal, exclusivamente criminal. Era mais criminal corporativo. Então, a realidade que eu encontrei foi uma realidade totalmente diferente daqui, São Paulo capital. Eu ia em delegacias que ficavam no pé de favela. Eu, uma menina de 22 anos, 23 anos, que saiu do interior e foi para São Paulo. Para adquirir uma experiência maior, você diria? Quando eu fui para ficar. Na minha cabeça eu estava indo para ficar, porque eu queria advogar nessa área. Eu vi ali uma porta aberta. Eu conquistei essa vaga por envio de currículo e passei por entrevistas. Eu não era da Mackenzie, eu não era da PUC São Paulo, eu não era da USP. Foi com essas pessoas que eu competi, inclusive. Eu competi com filha de desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo. Inclusive, uma vaga foi dela e a segunda foi minha. Mas o que conquistou os olhos deles na época foi o currículo vasto para uma menina. Porque eu aproveitei ao longo do curso para fazer cursos extras que normalmente os alunos, na minha época, não tinham interesse em fazer. Então, tudo que tinha de congresso eu ia, tudo de simpósio eu ia. Conclusão, meu currículo ficou um currículo muito robusto. Que bom. Perto das pessoas da capital. Legal. Isso chamou atenção. Então, fiquei lá quase um ano, até que eu falei, gente, eu já adquiri todo o conhecimento interessante que o interior não me traria, pela natureza da infração penal. Agora, eu acho que tá no momento de eu voltar. Meu marido estava aqui na época, né? Ele ainda era estudante, porque eu formei antes. Ele estava quase para se formar. Falei, vamos nós agora abrirmos o nosso e ver o que dá. Bora. Aí voltei, abri, ele virou o meu estagiário. Que romântico. Ele trabalhava na época na Procuradoria do Estado, com o professor Alexandre, que hoje é professor na faculdade. Que também é uma história muito legal. E aí nós abrimos o escritório, deu certo. Não teve aquele trauma de que você tem que esperar 5 anos para ter lucratividade, enfim. Existe um nicho muito bom se você é bom em uma determinada matéria. E se você especializa dentro dessa matéria, ainda fica mais fácil. E nós descobrimos isso logo no início. Tinha uma demanda muito forte na época de direito administrativo. E eu acabei indo para o penal administrativo sem perceber. E como eu trabalhei lá em São Paulo, no corporativo. A coisa foi casando para o escritório funcionar. Até que uma professora aqui na FADIVA, que tinha sido a minha professora, porque lembra que eu fui monitora de processo penal, a digníssima, ela se acidentou, ela quebrou a perna. Ela escorregou na chuva e tal, quebrou a perna, ela precisaria ficar 2 meses em casa. Foi feio o negócio. Nossa. E ela me ligou, ela sabia que eu tinha voltado e pediu para eu substituir. E eu falei, não vou, mas nem a pau que eu vou. Jamais! Eu jamais pensei na minha vida, Vicky,
em ser professora. Eu era a pessoa que em sala de aula, se tinha que apresentar trabalho, eu fazia a parte escrita e entregava. Eu era a pessoa que digitava, entendeu? Pra não apresentar. Pra não apresentar, eu era essa pessoa. O que é ridículo. Te conhecendo hoje, ridículo. Exatamente. Então, quando eu vejo até um aluno com dificuldade de apresentar, eu falo, meu filho, você vai ver você daqui 5 anos, entendeu? Não se traumatiza com isso. O meu TCC, eu brinco, eu tenho ele gravado até hoje, eu vou tentar achar onde tá. Mas eu comecei a falar, desembestei a falar por 15 minutos, 20 minutos, porque eu decorei o texto, fiquei em pé igual um vaso de flor e blá 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 blá, fui falando. Terminei, foi isso. Me fizeram uma pergunta, eu lembro direitinho da pergunta, que não estava no meu trabalho a resposta. Nossa. E eu simplesmente respondi na cara do examinador assim... que estava lá na banca esse dia, do André, professor André, hoje ele é juiz. Eu cheguei e falei assim, professor André, é muito pertinente a sua pergunta, mas não foi objeto do meu trabalho. Ousada. Respondi. Sagacidade você tinha. Eu falei, muito pertinente a sua pergunta inteligente, porém não foi objeto do meu trabalho, porque eu realmente tinha feito, eu tinha produzido trabalho, eu sabia que estava lá dentro. E aí ele passando folha, falou assim, realmente, mas então eu gostaria de saber a sua opinião. Eu falei, então tá bom. Minha opinião. Eu falei, então, às vezes vai estar certo, às vezes vai estar errado. Dei minha opinião, tirei nota máxima e tal. Bom. Então, assim, eu tinha muito trauma de ter que apresentar. E por que veio esse trauma? Lá de Belo Horizonte, da faculdade. Nossa. Porque eu falava porta. E eles porta. E eles falam porta. E eu era a única do interior. Nossa. E eu tava numa faculdade... de gente que tem muito dinheiro. Pra vocês terem ideia, eu tava na sala do irmão da... Hoje ela não joga mais, mas jogava na época no vôlei nacional. Na seleção brasileira. Da seleção brasileira. Então eu tava nesta turma. E a primeira apresentação que eu fiz foi tipo assim, eu lá, porta, porteira, não sei o que, falando expressões assim, e aquilo me traumatizou, porque todo mundo começou a me chamar de menina do interior. Era Morena Palmito. Nossa! Porque eu era cabelo preto e muito clarinho. Branquinha. E aí virou menina do interior. E aí eu não queria mais apresentar. Então tudo que eu podia descrever, eu escrevi. Então quando eu vim, eu vim já com aquilo. Eu me formei na escola com 16 anos, no terceiro ano. Com 17 eu tava lá. Eu era muito nova. Nossa, sim. Aí te chamaram pra dar aula. Aí me chamaram pra dar aula. E aí eu falei, não vou nem a pau, não nasci pra isso, Deus me livre. E ela insistia, falou, aí no fim ela falou a verdade. Ela falou assim, Priscila, não tem ninguém pra substituir. Porque os substitutos que a gente tem já estão todos fazendo alguma coisa. Então, assim, se você não for poder ir no meu lugar, eu simplesmente não sei o que eu faço. Aí eu fiquei com dó. E por misericórdia, porque ela me ajudou quando eu precisei, né, em algumas situações, eu falei, tá, eu vou uma vez. Mas se não der certo, eu não volto mais. Tá bom? Tá bom. Preparei a aula, eu falei, a primeira aula é sempre muito traumatizante. Então, o que eu vou fazer? Pensei comigo, um exercício. O pessoal faz o exercício e eu corrijo junto com eles. Falei, deixa eu fazer assim, pra não correr o risco de, né? Tá bom, primeira aula, eu lembro direitinho, segunda-feira às 8 da manhã. Meu Deus. Chego na segunda às 8 da manhã. Eu pego justo a sala, que era o terceiro período, hoje seria o terceiro período, que era a sala da minha mãe. A sua mãe tava... A minha mãe era aluna. Nossa, Priscila. E ela não me contou que seria na sala dela. Ninguém me falou. Então, na hora que eu entrei pra dar aula, eu vi que eu conhecia algumas amigas assim, mas ela não estava na sala. Ela chegou atrasada. Na aula da filha. Então, na hora que eu tava começando a aula, começando o raciocínio, ela entrou, eu falei, misericórdia de Deus, e como é que eu vou dar aula agora? Aí foi. Ela colaborou, ela sentava na primeira fileira, então eu não olhava pra ela, eu olhava pro fundo, não olhava pra ela, e foi. Segunda aula eu falei, não valeu, essa primeira não valeu. Eu tava na sala da minha mãe, não deu pra sentir direito, porque a sala não ia chatear a minha mãe. Foi meio que isso que eu pensei. Vamos pra segunda aula, era uma quarta-feira de manhã. Entro na sala, preparei a aula e tal, era uma outra aula, porque era uma outra turma. Entro na sala de aula. Que turma que era?
Do meu marido. Na época já era marido? Não, na época era namorado, Seu não era nem namorado. noivo. Meu Deus. Era uma turma que tinha 110 alunos. E na época o meu marido não era uma pessoa tão agradável assim como ele é hoje. Ele é uma pessoa muito amada ou muito odiada. Então era uma turma, como ele era líder de sala, que ou gostava muito dele ou não. Então na hora que eu entrei, eu falei, onde eu me meti, Senhor de Deus? Por que o Senhor tá fazendo isso comigo? Aí eu falei, aqui vai dar certo. Deu ver que se a aula for ruim, eles vão manifestar justamente pra chatear o Aldo. E aí eu traumatizo de vez e não volto mais. Já vai ser a... Tudo correu bem. Aham. Correu bem, o pessoal depois veio, falou que foi ótimo e tal. Tinha que pedir pro Aldo ficar em silêncio. Foi desse jeito, uma vergonha, Vitória. Foi uma Que vergonha. engraçado. Saí, aí liguei pra professora, que era a professora Vânia na época. Vânia Benfica, não é a professora Vânia Mitidieri. E eu liguei pra ela e falei, olha, você não me falou onde eu tava indo. Aí ela, por quê? Se eu te falasse, você não ia. E eu sabia que se você fosse, você dava conta, porque eu te conheço há muito tempo. E foi processo penal, a disciplina. Que eu tava atuando já em São Paulo há muito tempo, então assim, tinha facilidade. Sim. Aí eu peguei e falei assim, então tá, agora eu vou pro noturno. E o noturno, na realidade, era totalmente outra. É, né? Lotado, entupido, 2 turmas para cada período. Então eu tinha período primeiro B, primeiro A. Era desse jeito. Então era muita loucura, era muito professor, era muito Muita aluno. gente, né? Salas lotadas. E eu lá, uma menina de 24 anos, com uma cara de Você tinha novinha. 24 anos. 24 anos. Eu tinha só pós-graduação. E nunca... Lembra que eu era traumatizada? De E falar traumatizada. em público? Até que chegou um momento que eu não podia dar exercício mais. Eu tinha que dar aula. E aí comecei a dar aula. Os alunos foram gostando. Aí, o linguajar é um linguajar mais simples, mais do nosso dia a dia. Eu falo muito que o professor ele é uma pessoa fragmentada. A gente tem muitas versões, assim. Em sala de aula, eu sou a versão mais parecida com a Priscila do dia a dia. No fórum, eu sou uma outra pessoa. Com o juiz, eu sou uma outra pessoa. Na casa dos meus pais, eu sou totalmente outra. pessoa. Então, foi uma troca. Eu comecei a fazer amizades com a turma. Conclusão, a professora na época foi voltar. Aí deu o problema. Porque aí, quando ela quis voltar, a Priscila tinha que sair. E aí, os alunos não queriam que eu saísse. Não porque ela era ruim, não me entenda mal, não. Pelo contrário. Mas porque eles queriam que as duas ficassem. Sim. E não tinha jeito. É. E aí, nessa época, coincidiu que o André, que participou Sim. da minha banca, passou para juiz. E aí, quando ele passou para juiz, antes dele passar um pouquinho, eu estudava com ele. E eu tomava dele a prova oral para ele treinar, para ele poder ir para a prova oral. Nossa. E ele passou. Então, quando ele passou, ele falou assim, eu quero que a Priscila fique no meu lugar, na minha disciplina. Só que era processo civil, Nossa, Pri. que é a turma que eu tenho até hoje, 9º e 10º período. Eu acho que eu tive processo civil com você. Eu acho que sim, Foi porque foi a minha processo primeira disciplina. Aham. E eu nunca larguei. De carinho mesmo por essa disciplina, pela história. E aí entrei, a faculdade falou, olha, precisa do mestrado, Priscila, infelizmente não tem como. Eu falei, então tá bom, vou tirar o mestrado. Mas eles não punham muita fé que eu poderia ir pro mestrado dali 2 anos, porque demora mesmo. Você precisa estudar para passar, você precisa abdicar de muita coisa Com certeza. ao longo do curso de mestrado. E aí eu peguei e passei 2 meses depois na Unifal, na Federal de Alfenas, porque era de graça, era em História, e aí eu puxei para História do Processo Penal, que é onde hoje eu tenho um livro publicado por causa disso. Legal. Porque eu estudei o histórico do processo, Do processo penal. penal. Em 1 ano e meio eu tirei o mestrado e eu era mestra. Aí as portas começaram a se abrir. De fato. Aqui na Fadiva. Nossa, mas que trajetória, né? Uma E loucura. assim, o direito penal, apesar de selecionar aqui essa parte de processo civil, você trabalha com direito penal majoritariamente, mas o escritório de vocês abrange em várias áreas, né? Imagino eu. E o direito penal a gente vê como
muita gente vê como uma área muito agressiva, muita tragédia. Como que você vê o direito penal? Esses dias eu estava até conversando sobre isso com alunos do ensino médio, porque convidaram eu e uma arquiteta para falar. Várias pessoas, mas foi mais eu e a arquiteta que falamos. E a arquiteta falou muito sobre construir, planta e tal, sempre muito feliz, falando muito feliz. E na hora que eu peguei para falar, eu falei, olha, a sua profissão, ela é muito boa, porque você pega a pessoa no momento mais feliz da vida dela. No momento que a pessoa mais tem dinheiro. Que a pessoa fala, vou construir. Vou fazer um projeto. É. Às vezes é um filho que tá chegando, vou arrumar um quartinho, né? Tem sonhos, quer ver algo bonito sendo construído, né? Então, e ela sabe que ela vai ter um gasto para aquilo. Já no meu caso, é totalmente diferente. Eu pego a pessoa no pior momento da vida dela. Isso é verdade. No pior momento da vida dela. Então, o advogado, o criminalista, ele acaba sendo muito mais psicólogo do que advogado de fato. Quantas e quantas vezes eu tive cliente me ligando 2h da manhã dizendo que ia pular da janela. Nossa. Que não aguentava mais essa espera e tal. Coisas que não dependem da gente. Isso é. Que a gente depende dos outros. O advogado sofre com isso. Porque pro processo andar eu preciso do promotor, pro processo andar eu preciso do juiz. Então, o fato da gente lidar com tragédia o tempo todo, no início pra mim foi muito fácil. Não foi difícil. Porque as experiências que eu tinha tido em São Paulo foram experiências muito ruins. Era roubo à mão armada, era outro nível de coisa, entendeu? Ali eu tava mexendo com muita lavagem de dinheiro, com situações desse gênero. Aqui a realidade é outra, os crimes, as infrações penais são outras. Então, quando eu vim pra cá, eu vi, por exemplo, que a cidade ela tinha um grande número, infelizmente, de estupro de vulnerável. As pessoas talvez não saibam disso, mas o número é um número alto. Então, por exemplo, quando tem operações nas escolas, de polícia militar indo lá para fazer palestras sobre isso e tal, sempre sai alguém, algum adolescente ou alguma criança que procura a PM para falar, olha, na minha casa acontece isso é assado, e aquilo acaba acarretando num processo judicial criminal, que não necessariamente vai haver condenação. Pode ser uma invenção da própria adolescente, da criança, né, a forma de falar. Mas eu já tive casos em que houve essa comprovação do avô com a neta. Muito triste, né? E isso em Varginha. Por algum motivo desconhecido e não sabido, o meu escritório acabou puxando muito isso. Acabou aparecendo muita coisa sobre isso. Tanto de vítima, quanto de possível autor do fato. Entendi. Então, no início, eu não tinha grande dificuldade de lidar com estes fatos. Uma coisa que eu nunca mexi, porque isso foi uma proposta minha desde que eu voltei de São Paulo, era com o tráfico de drogas. Isso era uma opção minha. Não quer dizer que é errado advogar, não é isso. Era uma opção que eu tinha, porque a partir do momento que você advoga para o tráfico, você fica amarrado ali pro resto da sua vida. As opções não são das melhores. Por mais que se pague bem. Mas de resto, eu pegava tudo. Crime de rua, que a gente chama, né? Crime de colarinho branco, que são os crimes corporativos. Só que a partir do momento que eu tive filha, esses crimes pra mim começaram a me causar um problema moral. Nossa. Que antes eu não tinha. Eu via como número. Esse aqui é o meu caso 1, meu caso 2, meu caso 3. Eu não via pessoas pra fazer bem o meu trabalho. E depois que eu tive a Lavínia e eu vendo o estupro de vulnerável o tempo todo, eu chegava em casa, olhava pra minha filha, pro meu marido e ficava, gente, como que pode alguém ter a possibilidade de fazer isso? E aquilo me consumia. Então você tinha acesso aos detalhes, né, do caso. Eu comecei a diminuir a frequência. Mas no início, ainda pego, não é essa questão, mas diminuí a frequência. E comecei a questionar um pouco mais nas entrevistas iniciais. Selecionar mais os casos. Porque às vezes a gente acaba conhecendo o mesmo cliente, não é na primeira entrevista, porque ele não confia em você ainda. Você vai descobrir a verdade mesmo, você tá lá no final do processo. Você tá lá na parte dos debates orais, e aí depois você se arrepende.
Interessante. E eu passava bem por isso. Uhum. Pra mim nunca foi uma questão. A não ser depois que eu tive filha. Aí eu tive esse problema. Só que Deus sabe como escreve. Uhum. Deus começou a me levar pro lado do criminal corporativo sem querer. Que era o que eu trabalhava em São Paulo. Inicialmente. O meu marido, ele mexe na área empresarial, assim como o João. Uhum. Então começou a aparecer muitas empresas no escritório. O que é bom para quem vai começar, até porque você tem pagamento mensal, depende do contrato de honorários que você faz. Sim. E essas pessoas com problemas empresariais começaram a ter problemas penais empresariais. Uhum. E que seria o que, por exemplo, assim, dá um exemplo pessoal. Problema de compliance, problema de lavagem de dinheiro, sonegação fiscal. Nossa. A nossa primeira empresa, por exemplo, grande, foi uma pedreira. Uhum. E essa pedreira foi pega com explosivo sem nota fiscal. É crime. E não é uma coisa grave, mas não é uma coisa que você pensa assim, Nossa. Um advogado criminal Coitado. vai sujar as mãos com isso. Não, já não dá, não tem aquela coisa moral, né? Não tem. Então, que são os crimes de colarinho branco. Então, são pessoas que têm dinheiro para poder te pagar. Dinheiro que é fruto de trabalho. Sim. E que era uma matéria afim como eu estava em São Paulo. Então, a coisa começou a se produzir assim na minha vida no direito criminal. Mais dentro das empresas do que fora dela. Hoje, por exemplo, eu não pego mais furto, roubo, flagrante. Não sou aquela pessoa que você vai me ligar às 3 horas da manhã, vem aqui na delegacia que eu tô... Não vou. Flagrante. Já fui, não vou mais. Porque a gente acaba sendo reconhecido pela subespecialidade daquela determinada matéria. Com certeza. E você se torna uma referência ali naquela área. E, diga-se de passagem, pela nossa conversa, uma área muito boa. Uma área, assim, eu diria, menos danosa do que você ter que acordar de madrugada. Se bem que o retorno financeiro é bom em ambas as possibilidades. Com certeza. Mas eu creio que, como mulher, esposa, um escritório ali bem maduro, é uma área muito interessante. E dá pra fazer uma atuação em conjunto. Porque as provas que eu coleto são provas que o direito empresarial lá do escritório precisa. Então, essa atuação casada, ela é muito importante para o cliente. Se tudo tá no mesmo escritório, fica tudo muito mais fácil para ele. E aqui na faculdade, Pri, eu vejo que você é vista como uma das professoras mais queridas pelos alunos. O pessoal te ama a sua aula, de fato. Você contou um pouquinho da sua história, vejo que isso começou desde lá de trás. Mas você acredita que esse amor que os alunos têm por você é porque você traz a prática para dentro da sala de aula? Você traz bastante caso prático, exemplo, traz a sua experiência, essa experiência? Igual você falou, lá no escritório a gente acaba pegando tudo. Hoje eu tenho a opção de, graças a Deus, escolher estar na área só criminal, constitucional e administrativo. É o que eu faço, o que eu gosto, o que eu atuo. Mas o escritório acaba pegando tudo e, inevitavelmente, eu dou os meus pitacos também. Então, o que acontece? Dentro de sala de aula, por eu dar processo civil, prática penal e processo penal, eu consigo englobar as coisas do escritório para poder dar em sala de aula. Até direito de família, que eu não atuo, graças a Deus, pelas gritarias lá no escritório, eu consigo trazer o exemplo para a sala de aula pelo que eu ouço. Dessa sala. E aí eu consigo trazer, até pelo estresse, enfim, direito de família tem que ter um amor muito grande. Com certeza. Muito mais, às vezes, eu acho que o direito criminal, você precisa amar muito fofoca pra gostar de direito de família, entendeu? Acontece. A gente quer ir até o final pra ver o que acontece. Tem que ter muita paciência. Porque o processo dura anos, né? A relação afetiva, ela demora muito pra, de fato, se desfazer. Mas eu acho que talvez seja por conseguir trazer esses casos práticos pra sala de aula, mas eu acho que, para além disso, a linguagem simples facilita, a linguagem acessível facilita, porque tudo bem que para você ser advogado, no seu ofício, no dia a dia, você precisa mudar um pouco a forma de se vestir, a forma de você falar. Mas em sala de aula, eu sempre tive a concepção de que eu estava entre amigos, que eu estou numa conversa de bar. Eu venho aqui para me divertir, eu não venho para trabalhar. Eu sempre falei, depois de amadurecer,
que a minha profissão é ser advogada. O meu hobby é vir dar aula. Legal. A minha diversão é vir dar aula. Então, em resumo, eu acho que é amar o que faz. E eu acho que fica claro que quando eu tô em sala de aula dando aula, eu amo aquilo que eu faço. Com certeza. Eu amo repassar o conhecimento, eu amo compartilhar as informações. Quantos e quantos alunos me procuram na hora de intervalo pra me falar da vida. Priscila, eu tô com um problema na minha casa, eu não sei o que eu faço e tal. E eu converso com ele, dou dicas. Não que eu seja a melhor pessoa do mundo, não é isso. Mas eu ajudo no que eu posso. Então eu acho que essa relação de amizade, e que não é em todo lugar que se vê. Sim. Isso é algo que a instituição de ensino, ela almeja, inclusive com todos os professores. Mas acho que eu trouxe muito isso para dentro da instituição, essa humanização aqui para dentro, pela simplicidade de descer do púlpito e conversar com o aluno olho no olho do que ele quer falar. Na mesma altura. Ter a liberdade dele querer levantar a mão e perguntar. Nunca fugi de nenhuma pergunta, sempre respondi, sempre tratei com muito amor e muito carinho o aluno. Então, eu acho que talvez seja mais isso. Algumas pessoas chamam isso de carisma. Eu não acho que seja um mero carisma. Porque eu realmente faço de coração. Carisma talvez seja a gente falar de uma forma mais doce, que acesse a pessoa, mas é mais que isso. Eu acho que é a empatia que faz a diferença na troca. Total, né? Eu posso estar enganada, vocês vão falar melhor do que eu. Mas acho que seja isso. É interessante. E um outro aspecto da vida da professora Priscila, que eu creio que vocês estão acompanhando também. Houve um boom ali nas suas redes sociais, no teu Instagram, principalmente no tocante ao caso da canção nova, que você começou a abordar ali no seu Instagram. E me conta como que você teve essa aptidão, essa vontade, o que te despertou nesse caso da canção nova, que mudou, quer dizer, não tudo, mas assim, o que você pode falar, né? A história é longa, a história é muito grande. Daria um podcast separado para falar sobre essa situação da canção nova que há pouco tempo acabou, né? Deu o acordo. Mas a canção nova não era uma realidade da minha vida. Deu acordo essa semana, não foi? Foi, essa semana. Bem recente. Essa semana que o juiz homologou de fato. Legal. Porque já vinham debatendo esse acordo, mas a homologação mesmo não saía. Enfim, cada hora era um problema que acontecia. A canção nova não fazia parte da minha realidade, como faz parte da realidade de alguns alunos que eu sei que participam das atividades da canção nova. A religião, como todo, não fazia parte da minha realidade. Quem é aluno meu mais antigo sabe. O meu negócio era crime, eu tava do lado bom da força. Mas era isso, minhas postagens eram sobre isso, minha vida era sobre isso. Assassinos em série, enfim. Assuntos muito pesados, como vocês podem perceber. Serial killer, canção nova. Nada a ver com nada. Até que eu comecei aos 32 anos. Hoje eu estou com 35. Quase 35. Aos 32 anos começou a vir um negócio no meu coração, Vitória, que não é possível. Eu tava trabalhando muito, assim, mas muito. Eu dormia 4 horas por noite, de 3 a 4 horas por noite, porque eu chegava em casa muito tarde. Eu acordava muito cedo. Isso quando eu não acordava mais cedo ainda, com o pensamento acelerado, que eu tinha muita coisa pra produzir. E eu não faltava nada. Eu não faltava uma aula, eu não faltava trabalho, não faltava no escritório. Enfim, Lavínia crescendo, né? Ela já existia. E eu comecei a pensar o seguinte, gente, não é possível que a vida seja isso. Eu trabalhar, voltar pra casa, dormir, e trabalhar, voltar pra casa, cuidar de criança. E aquilo começou a me incomodar. Aí, a história seria longa se eu fosse contar tudo. Mas eu precisava pontuar esse fato. Contextualizar. Com isso, a minha trajetória religiosa mudou muito. Comprei uma Bíblia. Achei que sozinha eu daria conta. Falei, pronto, vou comprar a Bíblia e vou começar no Gênesis 1. E vou ler. Igual a gente faz com o livro de direito. A cabeça ignorante. Falei, vamos ler. Tô lendo. A partir do momento que eu comprei a Bíblia e comecei a ler, você acha que a minha vida melhorou ou piorou? Piorou. Piorou 100%. Tudo começou a dar errado. Tudo começou a dar errado no sentido de eu pegava um Uber, o Uber batia o carro.
Eu pegava o meu carro, batiam no meu carro. Eu, em um mês, sofri 4 acidentes de carro. E eu nunca sofri acidente de carro na minha vida. Então, a minha vida começou a ficar. Comecei a ter alguns sonhos e tal. Coisas estranhas começaram a acontecer. O que dá um podcast separado. Até que um belo dia, a minha mãe me mandou um link falando sobre o problema da Canção Nova. Sobre a laicidade da Canção Nova. Que estavam tentando deixar a Canção Nova não religiosa e tal. Eu falei, gente, como eu estava meio que me descobrindo, que coisa estranha. Me veio aquilo. Eu falei, gente, o que o Ministério Público tem a ver com a Canção Nova? E como eu advogo para muitas fundações, empresas, o meu olhar para a Fundação João Paulo II, que é a mantenedora da Canção Nova, era um olhar que seria um olhar muito técnico. Então eu li a notícia, advogados que somos, temos acesso ao processo, porque o processo é público. Antes de dormir, passei uma lida assim bem rápido, falei, gente, que absurdo. O que tá acontecendo realmente? Que absurdo e tal. Fui dormir. No que eu fui dormir, eu acordei de madrugada, Vitória. E uma voz me falou assim, você não está usando os dons que eu te dei. Aí nisso eu acordei, escrevi, pra eu não esquecer, voltei a dormir, acordei e falei, gente, como que eu não tô usando os dons que você me deu? Porque eu trabalho igual uma condenada. Aí comecei, falei, como que não, gente? Eu tô fazendo tudo, tô advogando, tô dando aula, tô cuidando do marido, tô cuidando... Tô entendendo. Abri meu celular, acordei já com esse pensamento acelerado. Na hora que eu abro o Instagram, Canção Nova. Eu falei, não é possível. Tava lá. Canção Nova, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu falei, gente, Deus, o senhor tá falando comigo? Porque tá aparecendo? Falei, que coisa estranha. Abri, levantei. Nem escovei dente, eu lembro direitinho. Abri o processo, falei, deixa eu ler direito. E comecei a ver alguns absurdos lá dentro. Falei, quer saber? Eu acho que o senhor tá me dizendo que tem muita coisa que eu sei fazer e que eu não estou fazendo. Eu me comunico bem. Eu já tinha um Instagram ativo para outras coisas. Serial killer, assassino em série, assassino em massa, enfim. Eu falei, eu vou gravar então um vídeo, que é o que eu sei fazer, que é ensinar pessoas pelo Uma direito. Vou gravar uma aula, um resumão do que tá acontecendo aqui. Gravei um vídeo simples, assim, eu acho que tinha 3 minutos, para um processo de, sei lá, 300 páginas. E 3 minutos no Instagram nem entrega, tá, gente? Não entrega, não entrega. Uhum. Gravei, falei, Deus tá pedindo, então... Tá aqui? Antes de postar, eu rezei, comecei a criar este hábito. Sim. Eu falei, Deus, me coloca paz no coração se for pra eu postar, porque se não vou postar, eu não vou postar. Eu simplesmente não vou. Abri a Bíblia. E eu não lembro muito bem o versículo que eu tirei, mas era basicamente Deus falando assim pra mim, posta agora. Uhum. Aí eu, vou postar. Postei e vim trabalhar à noite. Uhum. Na hora que eu cheguei em casa, vi que de Deus, o meu celular travado, o meu Instagram estava travado, de mensagem inbox, e aí o meu link do Instagram da bio tava com o meu WhatsApp. Nossa. Gente me chamando no WhatsApp, um vídeo sendo compartilhado infinitas vezes, um monte de gente comentando no vídeo. Eu falei, o que tá acontecendo aqui? Um monte de ligação no meu celular. Eu falei, Deus, pai, era isso que o senhor queria. E aí, aquilo pra mim foi o meu primeiro milagre. E aí eu falei, gente... E o pessoal, tipo assim, agradecendo os missionários de lá por eu ter explicado o processo pra eles, porque ninguém estava entendendo de forma nada. Simples, de forma acessível. simples, que é o que eu faço aqui. De forma simples, assim, usando analogias. Não sei o que me deu, eu falei, vou fazer igual Jesus fez, igual ele usava analogias e tal. Eu vou fazer igual para as pessoas entenderem, na medida do possível. E as pessoas começaram a entender. Aí eu lembro que eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, o que tá acontecendo? Aí ela, Priscila, eu falei assim, mãe, vou te falar uma coisa. Faz 32 anos, praticamente, que eu não ligo muito pra religião.
Mas eu acho que você vai ficar muito feliz de saber que a quantidade de padre que me mandou, Deus te abençoe, minha filha, estou rezando por você hoje, foi uma quantidade de padre que você não teve durante a sua vida de 50 anos. Porque eu abria meu WhatsApp, minhas coisas era padre fulano de tal, padre fulano de tal, padre fulano de tal. Ligação de padre do Brasil inteiro. Nossa, que legal. Do Brasil inteiro. E eu ficava, padre, sua bênção, não sei o quê, respondendo todo mundo, um por um monte de gente ainda com dúvida. Aí fiquei, será que eu tenho que continuar falando sobre esse processo? Sim, Vou perguntar para Deus. Sim. E de novo. E todos os vídeos que eu fazia a mesma coisa. Me dê paz no coração, se fosse não vou. Tanto que um vídeo eu não postei. Olha só. E ninguém sabe. Porque esse... O versículo que eu tirei tava praticamente falando assim... que eu também não me lembro qual, mas dava a entender assim, se você postar, você vai ser penalizada. Entendi. A minha interpretação. Que já não teria um caminho tão legal Não pra legal. você. Cara, Ai, eu falei assim, eu não vou. muito E aí doido. veio o boom. E quantas visualizações você já alcançou com algum deles? Você consegue lembrar? Eu tenho um vídeo que tem 600 mil visualizações. Quase 1 milhão de Eu tenho vídeo de 70 mil. Assim, tem vídeo desde 10 mil visualizações até 600 mil. É bem variado. Mas sempre que sai algum vídeo da Canção Nova, é um boom. Porque um vai compartilhando com o tanto que deu até uma questão na Canção Nova que pediram para as pessoas pararem de comentar nos meus vídeos. Ué. Porque eles são missionários. Então eles não poderiam tomar partido. Tinha que ser neutros. Entendi. E para evitar um problema no processo judicial. Entendi. Porque era um problema interno lá. Como se tivesse duas equipes. E tinha a equipe certa e a equipe errada. E eu deixava claro quem era a equipe certa e quem era a equipe errada. E que as pessoas lá já sabiam, mas não tinham prova disso. E estava no processo. Entendi. Era tudo que as pessoas queriam para poder falar. Sim. E aí eu achei que... E aí me chegou essa notícia de que as pessoas estavam proibidas. Sim. E muitos me pedindo desculpa, Priscila, eu não estou seguindo, estou acompanhando, mas não podemos mais e tal. Falei, agora a visualização vai cair, vai ficar mais calma. Adiantou nada, continuou o mesmo número de visualizações. As pessoas continuaram me chamando no inbox. Só não ficou público. A internet é muito louca, né? É muito louca. E aí eu senti a necessidade de falar mais sobre Deus Sim. no Instagram. E como você, como advogada, e agora como uma mulher que se encontrou também na religião, no cristianismo, teve um encontro com a pessoa de Jesus mais profundo e tem se aprofundado. Como você equilibra a técnica da advogada com a sensibilidade da Priscila espiritualizada, filha de Deus? Vicky, eu falo que é o que eu tento explicar para as pessoas. Eu falo que é uma virada de chave tão grande que você sabe o que fazer, o que falar. É como se você tivesse um treinador do seu lado que está dirigindo o que você fala, o que você faz e como você faz. Então, para mim, na verdade, ficou mais fácil. O que antes eu estruturava para falar sobre crime organizado, sobre sei lá o quê, eu não tive isso mais. Eu falei, eu vou falar sobre. Então, por exemplo, na Quaresma, eu comecei a gravar vídeos católicos mesmo, sobre passagens ali que a gente estava vendo ao longo da Quaresma. E eu simplesmente fui falando de coração. Antes eu pedia, falava, Senhor, se eu tiver que falar alguma coisa, que o Senhor use minha boca como instrumento. E assim fui indo. Aí começaram a me chamar para palestras, por exemplo, nos colégios, para falar, por exemplo, sobre drogas, mas não sobre só lei de drogas. Sobre os efeitos das drogas na legislação e também na vida pessoal. Então, por algum motivo, eu segui nesse caminho com naturalidade. Não quer dizer que foi fácil, foi traumatizante. O processo, O processo que durou... Porque Deus forja, né? Durou uns 8 meses de muita dificuldade, que daria em podcast separado. Mas depois que eu entendi o propósito, eu entendi o porquê que eu tinha tido essa dificuldade tão grande antes. Porque Deus já sabia o que viria ali na frente. O propósito era muito maior. Era do que eu jamais imaginaria. Eu não sabia nem quem era Canção Nova. Sim. Eu não sabia, não acompanhava. Eu lembro da minha avó assistindo Canção Nova, sei lá, quantos anos atrás. Você achava que era um canal de televisão. E que a minha avó ficava rezando terço. E que pra mim não fazia sentido nenhum. A minha memória era essa. Até que eu comecei a conhecer pessoas, a conversar com muitos padres e tal.
voltei a confessar, voltei a frequentar a missa dominical, então aí fui indo. Mas esse equilíbrio eu acho que veio pra me acalmar meu coração, na verdade. Assim, de que a vida pode ser mais leve, menos difícil, com menos pressão, com menos obrigação. Então, tudo hoje que eu solto no Instagram, eu falo que o meu Instagram ele não é um Instagram previamente montado. Eu não sei o que eu vou postar essa semana, se vai dar tempo, se não vai. Eu simplesmente vejo uma notícia e falo, eu acho que eu devo falar disso. E aí eu tenho um tempinho, eu gravo, rapidinho edito, não é vídeo que tem muitas edições. Edito pela facilidade, o dom que graças a Deus me deu. E solto e deixo rolar, não patrocino. Sim. E a coisa vai. E o resto Deus faz. O resto Deus faz. Cara, muito legal, assim, essa história de fé, né? Quando a gente bate a porta, ela de fato se abre. E eu vejo que foi isso que ocorreu. E a minha conversão, eu chamo, por mais que eu seja católica desde o nascimento, eu era católica de BGE. Que é assim, pergunta pra mim que era católica, mas não frequentava nada. Era batizada, crismada e tal, tudo, mas não frequentava. A minha conversão, de fato, converteu muitas pessoas. Muitas pessoas à minha volta. Muito legal. E aí eu fui entendendo o propósito. Eu dentro da minha família, com meu marido, com a minha filha, com meus pais, com os meus tios. A coisa foi alcançando muita gente, porque as pessoas me conheciam. Então, na hora que elas viram, eu falei, gente, essa Priscila não tá muito certa. Não tá muito certa. E assim, dentre tantos milagres que você viveu nesse período, você foi contemplada com mais um milagre, né? Que é o Luiz Miguel. Graças a Deus. Professora Pri, está gestante. Tá com quanto tempo, Pri? 4 meses. 4 meses. E olha, advogada, professora, mãe da Lavínia, esposa do Aldo e agora mãe do Luiz Miguel. Conta pra gente o segredo, a pergunta de $1 milhão. Como você consegue conciliar tudo? Ou sobreviver e... enfim. A resposta é simples, eu não consigo. E as pessoas olham pra mim e falam, olha, sucesso! Uma mulher real. Ela faz tudo, ela tá em todo lugar. Tem gente que brinca comigo e fala, meu Deus, você tava ali, agora você tá aqui. Mas eu sempre falo assim, Vitória, eu nunca fechei as portas que me abriram. E eu não dava conta de que era Deus abrindo até então, né? Eu achava que eram oportunidades da vida, o universo conspirando ao meu favor. Boas energias vibrando, então eu estou recebendo boas energias, enfim. Todas as portas que se abriram para mim, eu entrei. E muitos pratos eu precisei equilibrar, e eu preciso equilibrar com 2 mãos. Só que eu sei que é o projeto que Deus me deu. Então, Deus me deu o projeto de advogar, senão ele já tinha me tirado desse lugar. Ele me deu a responsabilidade dos meus outros filhos, que são os meus alunos. Ele me deu um esposo, que consequentemente me deu filhos, me deu pais maravilhosos. E que eu preciso equilibrar de alguma maneira esses pratos que Deus me deu. Não posso simplesmente pegar um e jogar fora. Porque é tudo que eu amo que tá aqui. Coordenar o EAD, os projetos todos que saem da faculdade, a Priscila está atrás. São cursos novos, enfim, auxílio na direção, auxílio na fundação, são coisas de muita responsabilidade. E eu peço hoje ajuda a Deus para conseguir fazer. Até então, eu dormia 4 horas por noite. E eu achava que eu ia dar conta de tudo. Eu era magrela, cheguei a um ponto que eu fiquei muito magra, na época que eu comprei a Bíblia e tal, da história que eu contei, porque eu comia pouco, eu dormia pouco, eu via a Lavínia no domingo à noite, depois eu via ela na quarta de manhã. Então eu perdi muito da minha filha também. Então na hora que você me pergunta como que você consegue, não é que eu consiga. Em certos momentos eu preciso abrir um pouquinho de mão aqui, um pouquinho de mão ali. Por exemplo, nesse 3º mês do Luiz Miguel eu passei muito mal. Precisei ficar internada, tive uma desidratação grave, graças a Deus tá tudo bem. Mas foi um momento que eu precisei dar atenção ao Luiz Miguel. Então eu precisei um pouco soltar o prato
que era a sala de aula. E os meus alunos, graças a Deus, prontamente, perfeitamente entenderam. E o que ajuda muito, sem sombra de dúvida, são as pessoas que convivem com a gente. Que conhecem a gente, sabem da nossa essência, dos nossos valores. De que a gente vai fazer tudo da melhor maneira e bem feito dentro da medida do possível. Para tentar equilibrar todos os pratos. E a mulher tem muito disso. De querer abraçar o mundo e dar conta do mundo inteiro. Então, hoje, assim, eu tô mais devagar do que há 3, 4 anos atrás, no sentido de não ter pressa para resolver tudo, e isso me ajudou. E essa organização da minha vida veio com o encontro de Deus. Uau. Essa organização. Esse olhar que eu tive para falar assim, gente, eu não tô tendo tempo de nada. Quem dirá tempo para Deus? Eu não tinha. Eu não rezava fazia anos. Não sabia nem o que era isso. Sim. Então, se eu não tinha tempo para Deus, imagina como estava a minha vida. Eu falei, se Deus quer o tempo, eu vou dar o tempo que Ele precisa. E aí Ele foi me mostrando. Não precisa resolver tudo hoje. O mundo não vai acabar se você não resolver tudo hoje. E na minha cabeça, não, o mundo ia acabar. A Priscila é insubstituível. Ninguém é insubstituível. Então, eu acho que a dica que eu posso dar, tanto para homens quanto para mulheres que me veem e estão nessa situação. Principalmente as alunas, mamães. Principalmente as alunas que estão frequentando a aula à noite, deixa filho em casa, eu sei o tanto que é difícil. É fazer as coisas no tempo que tem, do jeito que dá. Isso quer dizer que não necessariamente aquele dia o seu trabalho será bem feito, mas o dia seguinte é sempre o dia seguinte. E é isso. É isso. E somos pecadores, nós erramos mesmo. É verdade. E diante de toda a tua trajetória, você estava falando que você é coordenadora aqui do núcleo de AD da Fadiva, né, gente? Estamos aqui. Como que é fazer parte do corpo docente da Fadiva? O que a Fadiva significa na tua história? Como que você vê o preparo da Fadiva aí com os alunos? Vi que a Fadiva, em pouco tempo, evoluiu muito. Antes, a gente conhecia a Fadiva como sendo uma instituição tradicional. E que isso se mantém, essa tradição. Com os professores mais novos, os colaboradores mais novos, e me incluo nesta geração, nós começamos a trazer inovação aqui para dentro. E isso foi muito abraçado pelos gestores da instituição. Eles permitiram que isso acontecesse. Então, na hora que teve essa junção da tradição com a inovação, isso começou a funcionar muito bem. Porque precisa de existir, o aluno precisa entender isso, o entendimento de que a experiência, ela precisa existir. E a experiência, em grande parte das vezes, vem com o tempo. A minha experiência, por exemplo, em sala de aula é infinitamente inferior à experiência do professor Mário Célio. Não tem o que se discutir. Priscila e Mário Célio são excelentes professores? Mário Célio, eu tenho certeza que sim. Vamos supor que Priscila também seja, mas as experiências são diferentes. Então, quando a gente se cruza, eu, por exemplo, com o professor Mário Célio, a nossa conversa ela é sempre muito rica. Porque ele me traz olhares que até então eu não tinha e, ao mesmo tempo, eu contribuo também com olhares que ele não tinha, que não é do dia a dia dele. Então, essa evolução da instituição, que foi muito rápida, a gente vê de forma muito notória. O próprio EAD, a própria conversão das sextas-feiras em EAD, o próprio site, o nosso YouTube, o nosso Instagram. Hoje eu falo que o nosso Instagram é um modelo de Instagram, porque ele é lindo. Ele é lindo. Vídeos maravilhosos, ideias muito boas, e são ideias joviais e do dia a dia. Então, essa evolução ela é muito importante, mas não esquecer da tradição que existe de 60 anos. Não tem como uma instituição de ensino que acabou de nascer, que nasceu hoje, acompanhar a Fadiva. Não tem jeito. Pode até tentar, mas a gente já comeu muito feijão com arroz, entendeu?
Não dá para competir. Pode trazer o que for, professor lá da China para vir, não vai conseguir. Sabe por quê? Porque aqui dentro da instituição é onde estão os juízes da comarca, os promotores da comarca, os advogados, e eu me incluo, que estão no dia a dia do corre. Do corre. Entendeu? O aluno tá vendo a gente. Quando não vê a gente pessoalmente no fórum, tá vendo a petição assinada pela Priscila lá. Tá vendo o sócio da Priscila lá. Então, são possibilidades que outra localidade, outra instituição de ensino não vai dar. Tanto que já tentaram. Quantas faculdades já abriram e não conseguiram acompanhar aqui? Porque são, Vitória, 60 anos de ensino. É uma instituição que sabe o que está fazendo. Claro. Logo, quando a gente chega, os mais novos, esses mais novos, eles vêm para somar. Eles não vêm para competir. E uma instituição que acaba de nascer, ela traz exclusivamente a inovação. Ela não traz tradição, ela não traz a experiência que a gente falou lá atrás. O que diferencia, né? O que diferencia. O que sustenta. De fato. Eu vejo que experiência, tradição é solidez. Com certeza. E o que a gente precisa de uma formação jurídica, tanto quanto uma solidez, né? Uma confiança. Eu acho isso muito fundamental. Quando eu escolhi aqui, foi a primeira coisa que a minha mãe me falou. Falou, olha, você quer fazer direito, escolhe o seu curso. Mas se for direito, vai ser na Fadiva. Porque ali tem tradição. Com o meu marido foi assim. O meu marido, na época, falou de fazer direito. E aí, na época, o pai dele falou, olha, se for pra fazer direito, você só vai se for pra lá. Senão... E mesmo assim, na turma da manhã, ainda teve essa observação. Que aqui oferece ainda também um período diurno, que é muito interessante. Para quem tem esse desejo. É um diferencial também. É um diferencial muito bom. E a gente consegue perceber isso muito no quadro do corpo docente. As avaliações do MEC, elas entregam muito isso na hora que o avaliador ele vai dar nota. Ele fala que ele consegue ver, por exemplo, no quadro de corpo docente, uma mescla muito boa de professores que são experientes de longa data com professores novos. E essa troca, ela é uma troca muito importante. Você vê, hoje a nossa coordenação está com o professor Cláudio, que é muito experiente. Enquanto a coordenação do EAD está com a professora Priscila, que traz ali um frescor de inovação. Então, por que eu e o professor Cláudio trabalhamos hoje muito bem? Porque nós temos a possibilidade de trazer essa comunicação. Não que ele concorde sempre comigo ou eu concorde sempre com ele. Mas a gente consegue trazer ao aluno algo que seja novo e estável. E que realmente vai gerar um resultado ao final. A gente não sai fazendo coisas, Vitória, para testar no aluno. Ah, vamos ver se isso aqui vai dar certo. A gente não vai fazer isso com o aluno. Se a gente vai colocar alguma metodologia nova ou alguma inovação de fato, é porque a gente sabe que isso vai funcionar, porque isso sempre funcionou. Porque o cérebro da pessoa ela não muda. Ela pode se ajustar às realidades. Por exemplo, a realidade de vídeos curtos, tarará, a neurociência como um todo. Mas a lógica neurológica, ela continua sendo a mesma. E isso não vem com quem não tem trajetória anterior. Eu lembro muito de um professor, que foi o professor Mário. Ele já faleceu, ele foi meu professor, fui a última turma dele de Direito Penal 1. E ele falava uma coisa assim, olha, professor não está em sala para ensinar. Professor está em sala para conduzir o ensino. Ou seja, deixar o aluno pensar. Então, a nossa função é dar o norte ao aluno, entregar aquilo que ele realmente precisa saber. Mas depende do aluno prosseguir com essa pesquisa. Então, o professor ser assim é muito importante. E hoje as pessoas entregam tudo pronto. Ah, você vai ter aula gravada. O aluno não vai assistir, Vicky. E ele não vai ter a troca com o professor, entendeu? Ele não vai ter troca de experiência, ele não vai ter networking, ele não vai conhecer pessoas. Isso é muito importante. Não vai. E aqui não. Nós estamos lá dentro em sala de aula para fazer a troca, para estar presentes, pessoas que residem aqui ou nos arredores, que sabem da realidade da nossa região, que é uma região sui generis, temos os nossos problemas. E isso só a Fadiva vai entregar para o aluno. E eu tenho muito orgulho de estar aqui. Eu teve uma época na minha vida que eu precisei escolher também, estar aqui ou não. Eu passei por isso. Aqui ou outra instituição. E graças a Deus eu escolhi certo. Porque quando eu escolhi, eu falei assim, será que eu vou ficar num lugar que está começando,
ou no lugar que já existe há 50 e poucos anos. Eu tive que escolher. E eu falei, não, eu vou ficar aqui. É lógico que eu vou ficar aqui. O pensamento do aluno é o mesmo. Eu vou ficar onde eu tenho estabilidade, onde eu sei que eu vou entrar e vou sair com o meu diploma na mão. Sair com o diploma na mão, isso é muito importante. Por quê? Porque um curso que acaba de abrir, você não sabe se ao final você vai ter o diploma. Porque o MEC vai ter que deferir o pedido ao final, depois da primeira turma, depois de 5 anos. E se você entrou, fez os 5 anos e chega no final e você não recebe o diploma? Isso se fazer os 5 anos. Porque nesse inteirinho se sustenta. Uma miscelânea de coisas pode acontecer. Quantos transferidos nós tivemos no ano passado, nesse ano? Muito. Muitos transferidos, entendeu? Por quê? Porque que você sabe que você vai entrar, você vai ter as aulas, você vai ter tudo que você precisa para sua vida e você vai sair daqui com o diploma na mão. Isso é muito importante. Isso é uma certeza que o aluno tem. É um investimento na vida, né? Com certeza. E, infelizmente, a gente já tá chegando no finalzinho da sua participação aqui. Não é um problema, eu falo muito. Eu falei isso pra Vitória, eu falei, não vai dar. Mas foi muito legal. Assim, dá pra gente fazer mais um sobre a sua conversão, sobre toda essa parte que você tem trazido aí, né? Um só sobre lecionar e tal. Mas agora pra gente ir pra um final, um bate-bola, assim, sobre algumas coisas mais descontraídas. Conta um hobby seu. A leitura. Leitura? E antes era leitura de assassinos em série, criminologia. Eu consumia isso o tempo inteiro. Hoje são livros do cristianismo, em especial o catolicismo. Eu assino um grupo mensal agora, que chega na minha casa. Às vezes eu tô aplicando prova, o aluno tá vendo? Eu tô lá lendo, que é o tempinho que a gente tem. Lendo. Então o hobby pra mim é leitura. Agora tá sendo assistido de novo The Chosen, que agora meu marido está assistindo. Nossa, é maravilhoso. Eu choro em todos os episódios. Gente, é maravilhoso. Pra mim, o episódio mais bonito, vou dar o spoiler, mas tá na Bíblia, então não é um spoiler. É um spoiler, mas não é. Que é o episódio da mulher que sangrou a vida toda e toca no manto de Jesus. Esse episódio, gente, eu chorava. Na morte de João Batista, chorar, nossa senhora. E aí meu marido resolveu começar a assistir, eu falei, vou começar também, com outro olhar, que hoje o meu olhar é diferente de 2 anos atrás, 3 anos atrás. Muito bom. Então tá sendo muito legal acompanhar com ele. Mas meu hobby mesmo é leitura. É leitura. E olha que interessante, a segunda pergunta real é um livro, um livro que mudou a sua vida. A Bíblia. A Bíblia? A Bíblia mudou minha vida. E, o início não foi fácil. Foi um caos mesmo. Um dia a gente fala sobre isso. Mas que hoje eu não vivo sem. Eu não vivo sem. Que na sala tem Vitória sabe. Vira e mexe, o coração aperta, eu abro e vejo o que tem pra mim. Então, assim, hoje eu não vivo sem. Meu celular tem o aplicativo da Bíblia. Coração aperta. Estou no banheiro fazendo nada. Eu abro o aplicativo e falo, vamos ver o que é que eu vou ler aqui. Então, o livro da se eu posso indicar pra alguém, seguramente é a palavra de Deus. Legal. Uma mulher que te inspira. A minha mãe. Sua mãe? Vale a minha mãe? Claro, qualquer mulher da terra. Vale a minha mãe, pra quem eu dei aula, né? E depois que eu entrei, que ela entrou também na faculdade, as pessoas acham que não, que ela entrou primeiro, eu entrei depois. Na verdade, eu entrei primeiro, ela entrou depois. Eu também achava, não sabia não, descobri hoje. Pra mim foi muito difícil entrar aqui, gente. Um dia eu conto sobre isso também. Teve muita resistência, eu era muito nova. Mas venci, vivi e venci. Com louvor. Lutei o bom combate, entendeu? E hoje eu estou aqui. Mas a minha mãe o retrato de que pra mim é uma mulher feminina. E para além de ser uma mulher feminina, é uma mulher que se faz muito presente na profissão e sempre se fez. Eu vejo ela, às vezes, assim, presidindo uma reunião importante, alguma coisa assim, e eu olho e falo, gente, ela é muito maravilhosa, como pode? Se um dia eu chegar nesse ponto e linda desse jeito, eu tô satisfeitíssima. Eu vejo algumas fotos da Júnia, a mãe da tia Pri, gente, é a Júnia. Daqui da Fadiva. E eu vejo umas fotos dela antiga e ela tá a mesmíssima coisa. O meu marido fala que ela é a mesma coisa. Aí eu olho a pele dela e falo, gente,
Que isso? E os looks? E zero plástica. É? Zero Arrasou. plástica. Os Zero looks, plástica. assim, maravilhosos. Eu acho a Júlia muito, muito elegante. Uma É mulher muito difícil elegante. ser filha dela. Sair na rua com ela é sempre um trauma. Porque todo mundo sempre perguntou, vocês são irmãs? Irmã. Não, é minha mãe. Aí agora somos eu e a Lavínia. Então... E quando perguntam se, por exemplo, ela é minha irmã e eu sou a mãe da Lavínia? Então, quer dizer, minha mãe não tem filha, mas eu tenho. Então, quer dizer que eu tô com cara de mais velha do que a minha mãe? Eu com cara de mãe que é minha mãe. Entendeu? Agora, Mas é isso, essa é mãe. ela. Um valor inegociável. Um valor inegociável, cara, eu acho, e sempre foi na minha vida, que por mais que eu tivesse distante de Deus, eu tinha valores muito bem concebidos pela minha família. Princípios inegociáveis. E esses princípios eu não abro mão. Por exemplo, eu fui criada dentro de uma família onde não se discutia a autoridade de pai e mãe, por exemplo. Então, isso pra mim é uma premissa. Não se discutia a divisibilidade do casamento. Isso nunca foi uma discussão na minha casa. Então, é algo que eu trouxe pra mim. Casou, casou. Não casou, não caso mais. E pretendo morrer com meu marido. E eram coisas que depois eu fui entendendo melhor e tal, mas são coisas que eu tive na minha casa. Então, valores e princípios que a minha família me deu, como ética, como você ser o tempo todo, na medida do possível, humilde. E eu acho que isso também, com o aluno, facilita a nossa troca. Honesta. Eu sempre fui honesta, até quando eu não sei uma pergunta, eu falo, ó, ótima pergunta, mas não está no meu trabalho. Adorei. Entendeu? Muito bom. Honestidade, eu acho que são valores que não se negociam, então eu não consigo escolher um. Porque eu tive muitos bons valores, graças a Deus, na minha Graças casa. a Deus, E eu tento fazer isso com a minha filha, agora com os meus Com filhos. seus filhos. Ai, que delícia. E, para encerrar sua participação, eu gostaria que você deixasse um conselho para os alunos que estão nos assistindo, futuros advogados, juristas, juízes, do coraçãozinho da Tia Pri para todos. Um conselho. Essas perguntas são sempre muito subjetivas, assim, porque eu teria tantos para Filosóficas. dizer. Mas eu repito o que eu já falei aqui. As portas que se abrirem para vocês vão. Porque eu nunca me arrependi de entrar em nenhuma. Não necessariamente deu certo. Igual, por exemplo, fui para São Paulo, eu vi que não era, né, assim, o meu lugar naquele momento. E na época eu não entendia, eu falava, não deu certo, mas deu certo. Porque se eu tivesse fechado aquela porta, talvez eu não estaria hoje aqui. Trabalhando no que eu estou trabalhando no escritório, com as opções que hoje eu tenho. O diferencial que você carrega. Então é não fechar as portas que Deus abrir. E eu sei que o aluno tem muito essa tendência, às vezes, de passa, por exemplo, na prova do fórum, vai lá, toma posse, fica 2, 3 semanas, desiste e sai. E isso me deixa tão triste, Vicky, de verdade, porque não tem a paciência de esperar. E então o aluno ele precisa de ter um pouco mais de paciência, que hoje o jovem lhe falta um pouco, porque eles querem tudo para agora. Eu vejo essa sala de aula. Então não feche as portas, não vai ser fácil na porta que você entrar, nunca vai ser. Mas tenha paciência para esperar. Porque, como diria Frei Gilson, o melhor de Deus virá, entendeu? Amém. E realmente, o melhor de Deus virá. Mas você precisa ter persistência. Persistência dói. Então é persistir, ter paciência e não fechar as portas que a vida te abrir, que Deus te abrir. Porque você vai ser surpreendido nessa porta que você entrar. Eu, graças a Deus, consegui entrar em todas. Nunca fechei nenhuma. Que bom. E estou aí, né? Que Casada, bom. feliz, trabalhando, enfim. Graças É a isso. Deus, vivendo os sonhos de Deus para sua vida. Amém. Pri, eu amei conhecer mais um pouquinho da sua história. Você é uma Obrigada, mulher forte, resiliente, sábia, uma mulher cheia de fé.
e que de fato não só a sua conversão influenciou muito ao seu redor, mas a sua vida influencia a muitos alunos, alunas aqui da instituição, e eu creio que ali no Instagram, pessoas que talvez você nunca vai conhecer pessoalmente, mas que a sua vida está tocando, e é muito bom a gente poder contar, ter você perto aqui na faculdade, para olhar de perto, poxa, ela traçou, ela conseguiu, e esse é um caminho disponível para todos aqui, todos os alunos da Fadiva, viverem os sonhos deles. Com certeza, e assim, se posso servir de referência, glória a Deus por isso, e por ter outros professores que vieram depois de mim também, como o professor João, o professor Tiago, o professor Diego, são professores que estão também, gente, desbravando do nada. Do nada, não eram os melhores na oratória. Eu nunca fiz um curso de oratória na minha vida, não sei nem o que é isso. Priscila, dá uma aula sobre isso? Não sei. Mas são professores que estão desbravando, se tornando professores a cada dia. E eu também, tornando professora a cada dia. Então, assim, servir de referência, eu e esses outros professores, é algo que me traz realmente muita alegria, me dá sentido para estar aqui. Então eu só posso, na verdade, agradecer pela confiança dos meus alunos, agradecer a confiança dos meus egressos, por acompanharem o meu trajeto, a minha trajetória, para as pessoas que eu não conheço pessoalmente, para as pessoas que a Canção Nova me trouxe, para as pessoas que a religião me trouxe. Agradecer a Fadiva, aos colaboradores da Fadiva, que são maravilhosos, aos meus colegas professores que, né, me abraçaram muito também. A gente está com uma equipe muito gostosa de trabalhar hoje, muito equilibrada e muito unida. Isso é muito gostoso. A gente fala que é a família Fadiva, não é por falar, é porque a gente realmente tem um carinho aqui com todo mundo e com os alunos. Os alunos fazem parte de tudo isso, os egressos também. Então é agradecer a todo mundo e espero poder contribuir ainda por muito tempo. Claro. Aqui na faculdade ainda. E também agradecer pelos alunos que acompanham nossas dificuldades também. Porque eu, pelo menos, sou uma pessoa muito transparente. Em sala de aula eu entro, dou minha aula e ninguém vê que eu tô com problema, mas eu tô no Instagram o tempo inteiro, então as pessoas sabem, acompanham o meu dia a dia, a minha rotina, o que hoje chamam de lifestyle. Eleita a melhor professora, tá? De Varginha, saiu a premiação essa semana, tá lá no nosso Instagram. Pelo carinho dos egressos e dos alunos, sim. É isso, é agradecer e a gente sabe que tá no caminho certo, porque só faz direito quem faz, Fadiva. É isso. Sou muito honrada pela sua presença aqui. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Tamo junto, pessoal. Obrigada pela companhia de vocês também, pela paciência, por conhecer um pouquinho mais a história da Tia Pri, por nos acompanhar. Deixa aqui nos comentários o que você mais gostou. Deixa aqui também se você quer parte 2, né, com a história da conversão dela. E se inscreve aqui no canal, deixa seu like, mande esse vídeo para quem precisa ouvir, para quem precisa ser ativado aí na sua vida profissional, na sua fé. E até o próximo episódio do Fadiva Cast. Foi um prazer. Tchau, tchau. Tchau.